recessão, depressão econômica e como a quarentena se faz eficaz nesse momento, tá joia? Primeiro eu vou explicar para você o que é recessão e o que é depressão e depois a minha conclusão sobre por que a quarentena se faz importante, tá? Existem dois cenários, os dois cenários eu vou explicar mais pelo final. Primeiro vamos falar sobre a recessão. A recessão, ela é medida pelo índice chamado PIB, que é Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto, ok? Esse índice, ele mede a circulação e movimentação de bens e serviços no país, ok? O governo faz uma estimativa, ok, para o ano, para o trimestre, e tem que ser cumprido. Se não chegar nessa movimentação, a gente está tendo uma recessão econômica. Se ultrapassar, a nossa economia está indo bem. Se permanecer zero, a economia está neutra, ok? Vou depois mostrar um exemplo para vocês com um gráfico, joia? Ó, nós temos 5 tipos de recessão. É a recessão V, é a L, é a U, a W e a recessão técnica. Vou começar pela V, tá? V assim. O que significa? A curva V, ela expressa uma curta e aguda contração na economia, em seguida de recuperação acelerada e sustentada, certo? Aqui está o índice, ela teve uma queda do índice e depois ela se recuperou. Já a curva W, né, que é a recessão W, ela se caracteriza por um nome chamado Double Dip, que é o duplo mergulho, certo? Esse duplo mergulho por quê? Ela está acontecendo a recessão, aí ela, em um curto período, ela tem algum crescimento, certo? Só que rapidamente ela volta em recessão. Eu fiz um vídeo para exemplificar, tá na sequência. E aqui para exemplificar para vocês a curva W. Nos 2 primeiros trimestres de 2016, que foi um período que o Brasil teve recessão econômica, porque o PIB ficou abaixo da linha da expectativa, nós apresentamos no primeiro trimestre e no segundo trimestre uma curva em V, certo? Houve uma queda e uma recuperação. Em seguida, no terceiro trimestre, houve uma nova queda, começando a se formar a curva W. Logo em seguida, no quarto trimestre, houve uma leve recuperação. No primeiro trimestre de 2017, uma recuperação gigantesca na economia, ok? Aqui a gente pode analisar como 2 Vs, mas no período do ano todo foi uma curva W, ok? Depois uma economia muito boa, né? Acima da expectativa, que ficou na expectativa, ok? Ficou em neutro. Em 2009 estava apresentando uma tendência de queda. Nós também temos a recessão L, que ocorre quando a economia não volta a crescer por um longo período de anos, tá bom? Ela é conhecida como a década perdida. E, dentre as recessões, ela é a mais severa, ok? Considerada a própria depressão, porque a economia vai muito mal nesse período. Nós temos também a recessão técnica. A recessão técnica ocorre quando o PIB, o resultado do Produto Interno Bruto, mostra 2 trimestres consecutivos uma recessão abaixo da expectativa de produção de bens e serviços. Quando estamos com 2 trimestres, ocorre a chamada recessão técnica. A depressão econômica, ela ocorre com uma queda acentuada da economia. Aproximadamente uns 10% por um período de 3 a 4 anos, uma queda de 10% se caracteriza uma depressão econômica. Ou seja, se caiu 10% o produto interno bruto, é muito grave para a economia daquele país, daquele estado, ok? Então significa que está numa depressão tremenda aquele país, tá bom? Tive uns probleminhas técnicos aqui, mas feito é melhor do que perfeito. Então vamos continuar, vamos seguir aqui com esse vídeo. Com quarentena e sem quarentena. Vou falar primeiro com quarentena. Com a quarentena é importante porque você faz uma prevenção. Você
evita a circulação das pessoas na rua, evitando que a transmissão ocorra, evitando mais infectados, assim diminui a taxa de mortalidade, tá bom? Para a economia isso é ruim porque a movimentação de bens e serviços é reduzida. Só que com a quarentena a gente consegue ter uma recuperação econômica muito mais rápida do que sem a quarentena. Com a quarentena, a nossa recessão ela pode ser na curva V. Ela pode acontecer uma contração de forma aguda, mas ela pode voltar de forma sustentável e de forma rápida. Por quê? O nosso consumidor vai estar mais confiante, a nossa população vai estar mais confiante e mais segura, porque o vírus vai ter passado, a crise do vírus vai ter passado. Houve o tratamento e vamos acreditar que efetivou, que não tem mais o vírus nos países. Então, se a gente tratar ele agora com quarentena, a nossa economia vai andar melhor do que se a gente fizer sem quarentena. Agora, no cenário sem quarentena, por exemplo, só para você visualizar a minha ideia, se você não faz a quarentena, vai ter circulação de bens e serviços normalmente, vai ter circulação de pessoas na rua normalmente. Porém, o que acontece? Se começarem a surgir muitos infectados e a taxa de mortalidade aumentar muito, vamos dizer que a nossa taxa de mortalidade no Brasil seja maior que todos os países, ou que bata 1 milhão de pessoas de mortalidade aqui no Brasil, certo? 1 milhão de pessoas vai causar um impacto na nossa economia muito grande. Ou seja, sem a quarentena, a nossa recessão econômica seria muito maior. O prejuízo seria gigantesco, tá certo? Essa é uma avaliação minha, avaliação que algumas pessoas também compartilham da mesma ideia, principalmente quem está investindo em bolsa de valores, porque acredita que essa crise ela tem começo, meio e fim, principalmente com essas medidas que o governo está tomando, né? Tá cuidando do povo, tá fazendo a quarentena para evitar que tenha mais contágio, para evitar que a população venha a morrer. Vai ofertar agora bolsas auxílio de R$ 600 para as pessoas, está em votação na segunda casa legislativa, está esperando aprovação e implementação desse programa social, ok? Na Bolsa de Valores, os preços das ações estão muito abaixo do valor intrínseco que as ações têm e o pessoal está comprando as ações para daqui a pouco, quando essa crise passar, quando essa recessão passar, revender essas ações que vão estar valorizadas ou supervalorizadas com a recuperação do mercado, com a recuperação das empresas. Tá joia? É isso. Acho que dá para vocês entenderem uma analogia do mercado, como é que está sendo com esse panorama total.